o nosso treinador mudou 7 jogadores, né? De uma partida para outra. E aí, Caio, você acha que essas mudanças elas foram por uma questão tática, pelo perfil do jogo? Foi para passar uma mensagem de que não tem titular absoluto? Como que você viu aí? Faz a sua análise da partida e os outros seguem. Perfeito, amigo. Eu acho que tem um pouco de cada coisa, viu? O Jardim, depois do jogo contra o Mushukiruna, claramente fez questão de passar uma mensagem para todos do grupo, né? Que se não tiver atitude, como ele gosta tanto de dizer, não vai ser suficiente para um jogador, por mais que tenha nome, que tenha qualidade, se sustentar na equipe titular. Mas a coletiva pós-jogo dele deixa muito claro que ele teve uma estratégia específica para esse jogo, né? E aí dá para a gente falar da resposta dele em relação ao Gabriel Barbosa, né? Eu confesso até que pensei que poderia ser algo talvez ligado à parte física, mas ele fala que tinha uma estratégia diferente para o jogo, né? Que ele queria um atacante atuando mais como referência, que tivesse maior capacidade de fazer pressão na saída de bola, e ele não enxerga o Gabriel Barbosa como esse jogador. Fala até que ele é um grande finalizador, mas que enxerga ele mais como um segundo atacante, né? Até me chamou a atenção ele ter falado sobre a função que ele enxerga mais adequada para o Gabriel Barbosa em específico. Talvez contra o Bahia a gente veja ele no time titular, mas tem uma questão importante que talvez alguns não tenham se ligado, mas vale pontuar. O Jardim fazer tantas mudanças depois do jogo contra o Mushu, que acho que é um sinal também de uma suposta autonomia para o trabalho dele, né? Isso é muito importante. Quando ele saca Dudu, Gabriel Barbosa, deixa esses jogadores mais badalados no banco de reservas, é um sinal de que ele está tendo uma autonomia para estar trabalhando. Mas, enfim, falando sobre o jogo do Cruzeiro, sobre o jogo no geral, né? Não foi um jogo vistoso. Eu já até esperava isso, porque foram duas equipes que chegaram em baixa, né? O São Paulo, depois de um empate frustrante contra o Alianza, tendo uma vitória nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro com 3 derrotas consecutivas, tendo ainda mais dificuldade de vencer. Então, acabou que foi um jogo mais brigado do que qualquer outra coisa. Mas o Cruzeiro soube jogar muito bem o jogo, né? Acho que a estratégia foi muito válida, foi um Cruzeiro que, se o São Paulo criou pouco, passa também pelo melhor comportamento defensivo do Cruzeiro. Vale até uma curiosidade a ser pontuada. Foi o jogo em que o Cruzeiro conseguiu mais desarmes sob o comando do Leonardo Jardim. Ao todo, pelo menos pelo que eu pesquisei, foram 23 desarmes. Um a mais do que no jogo contra o Internacional. Então foi um Cruzeiro que teve mais capacidade de ocupar espaços, de combater, de realmente minar soluções que o São Paulo poderia encontrar. Isso passa pelas mudanças, né? Acho que o Fagner, por mais que tenha falhado no gol, fez uma partida muito segura. O Lucas Vidalba, que tem aí a construção como uma das principais virtudes, não foi tão bem nesse sentido, mas protegeu bem a área. A dupla de volantes se encaixou, né, com Romero e Lucas Silva. Acho que Christian e Wanderson não se destacaram tanto, mas se empenharam, conseguiram taticamente fazer um jogo correto, né? Isso é legal porque, assim, eu acho que todos os jogadores, pelo menos, que iniciaram o jogo, se empenharam, quiseram fazer a diferença de alguma forma. Que a gente estava vendo, principalmente contra o Mushukiruna, ficou claro que alguns jogadores pareciam completamente desconectados, mas todo mundo que começou o jogo se empenhou, e isso fez a diferença. Então, eu gostei do comportamento defensivo do Cruzeiro no primeiro tempo, mas faltou ofensivamente um pouco mais de volume, de repertório, né? O que é natural também. No segundo tempo, infelizmente, a gente acaba sofrendo gol numa sequência de erros defensivos, né? Acho que o Kaique poderia ter se comportado melhor, mas Fabrício Bruno e Fagner são, para mim, os que mais falham, né? Quando o Ferreirinha recebe aí livre as costas do Fagner para cabecear, depois de um belo cruzamento do Cédric Soares, né? O São Paulo tentou trabalhar muito pelos lados do campo e conseguiu fazer um gol com mérito. Mas aí o Cruzeiro consegue se manter concentrado e reúne forças para empatar, né? Eu acho que de um jeito que pouca gente esperava, porque foi através de uma bola parada. A bola parada ofensiva do Cruzeiro funcionou. Matheus Pereira consegue cobrar bem o escanteio. O Kaique, baixinho, o Kaique cabeceia bem e o Caio Jorge faz o gol. Gol importante para o Caio, né?
Ainda mais nesse cenário dele atuando mais como referência, é importante ele fazer gols. Tudo bem que ele não tem que fazer só isso em campo, ele tem que pressionar, tem que ser comprometido, mas a principal missão dele é fazer gols. O primeiro dele na temporada, tomara que o primeiro de muitos. Acho que depois do gol, o Cruzeiro perde um pouco de volume, as substituições não fazem tanta diferença, mas é um Cruzeiro que consegue se sustentar, né? Sustenta bem esse um ponto, porque depois disso, São Paulo basicamente cria mais por meio de jogo aéreo. Então foi um jogo muito digno do Cruzeiro, dentro do que era necessário, né, Emerson? Até espero que contra o Bahia o Cruzeiro possa mostrar mais futebol, porque tem que seguir nesse processo de evolução, mas nesse primeiro momento era isso, era comprometimento, era empenho para tentar sair dessa crise, dessa situação difícil. E assim, querendo ou não, pensando aí no grande objetivo que o Cruzeiro tem no Brasileirão, que é ir a Libertadores, e como o time precisa melhorar nesse sentido, mas o Cruzeiro tirou pontos aí de um potencial candidato a isso, né? Tudo bem que o São Paulo ainda não venceu no Brasileirão, mas eu, pelo menos, imagino o São Paulo brigando por vaga na Libertadores durante o Campeonato Brasileiro, principalmente depois que alguns jogadores se tornarem. Então, nesse sentido, dá para se dizer que um confronto direto dentro do que foi estabelecido como objetivo, o Cruzeiro tirou pontos de um grande adversário. Agora, tomara que contra o Bahia, o Cruzeiro siga, sim, nesse comprometimento, nesse empenho, nessa luta, mas tentando aliar isso com um bom futebol e vencendo em casa, né? O que é muito importante para o que o Cruzeiro pretende dentro do Brasileirão. Sobre a questão dos jogadores, né, Emerson, meninos, eu encaro com a mais absoluta naturalidade. O Jardim, desde a primeira coletiva dele aqui no Cruzeiro, ele disse que não trabalha com a ideia de um 11 ideal, ele trabalha com a ideia de um Cruzeiro ideal e que ele mexe nas peças, tanto por acreditar que o volume de jogos que existem aqui no Brasil, né, o calendário, impede que os atletas tenham o nível de intensidade, né, adequado para cada partida, e também porque ele pensa na estratégia, né, no adversário que nós vamos enfrentar. Então, ter Dudu, Gabigol no banco de reservas, eu acho que gera muito engajamento para quem está aí nas redes sociais, gera muitos cliques para a mídia, né, ver esses caras criar manchetes aí que atraiam o comentário do torcedor, mas para quem acompanha o dia a dia do Cruzeiro, não é surpresa nenhuma, né? E eu acho que a gente tem que ser muito justo na avaliação. Dá para dizer que o time fez um mau jogo dentro das suas estratégias com o time que iniciou? Não dá para dizer. Acho que foi um bom jogo do Cruzeiro, o Cruzeiro competiu. Talvez tenha sido o jogo que o meio-campo melhor funcionou nesse recorte, né? Assim, apesar do gol sofrido ter sido numa falha que a gente tem visto repetidamente, né, tanto na abordagem ao jogador que vai fazer o cruzamento, quanto na abordagem ali na área ao cabeceador, são erros que incomodam, né, que parece, a gente olhando de fora, parece que é uma questão de posicionamento, né, que precisa de ser treinado e está sendo repetido, então é um sinal de alerta. Mas, em linhas gerais, analisando os 90 minutos, foi um time que se comportou melhor defensivamente também, meio-campo funcionou melhor. Há quanto tempo a gente não elogia assim a nossa dupla de zaga, né? Igualmente. Então, mais uma boa partida do Fabrício Bruno, o Vidalba também fez uma boa partida. Lucas Silva entrou bem, né? Deu dinâmica ali no meio-campo, qualificou essa saída de bola que vinha sendo um problema. Caio Jorge e Matheus Pereira jogaram mais à frente, né? Então, nessa ideia ali do 4-4-2, eles foram o 2 ali e fazendo muito bem os movimentos com e sem bola. Óbvio que não foi brilhante, óbvio que tem muito ainda a evoluir. A gente sabe que o São Paulo não vive bom momento, então não é um resultado assim, nossa, entregue as taças, né, Patrick? Até brincou aqui, torcedores, calma, é evidente, né? Mas a gente viu uma evolução palpável, assim, em relação ao último jogo. E eu encaro com a mais absoluta normalidade a questão de, são 7 mudanças, são 6 mudanças, são 4 mudanças. Ele falou que ia trabalhar dessa forma, né? Então eu acho que até ficar questionando isso jogo após jogo não faz sentido, porque desde o início ele deixou claro que trabalharia sim. Então, também não espero que o time contra o Bahia vai ser esse aí que jogou contra o São Paulo, vai depender da estratégia, vai depender, né, do que ele entender que o jogo pede, mas eu acho que a gente tem que ser muito justo que, independente do que você ache individualmente de um ou outro jogador, para essa partida a estratégia funcionou.
Aí é uma questão de ajuste que tem que ter ainda, confiança, né? Vocês sabem como confiança é um aspecto no futebol que é intangível, mas que é muito necessário. Então eu vejo que, principalmente do meio para frente, está faltando isso aos nossos atacantes. E enfim, isso é uma coisa de buscar. Acho que a própria reação, né, de buscar o empate animicamente já foi interessante ver que o time não desmoronou, assim, continuou tentando jogar dentro da sua proposta. À medida que ele foi fazendo as substituições, eu entendi assim o que ele estava tentando, né? Manter o fôlego, manter a questão da marcação. Faltou, acho que muitas vezes, um pouco mais de qualidade e velocidade dos nossos atletas, assim, do meio para frente, né? Falta aquele ponta que tenha por característica, né, muita velocidade e qualidade para finalizar as jogadas. Então, nesse tipo de jogo, às vezes faz falta para puxar um contra-ataque e ser letal e realmente punir o seu adversário. Podemos questionar aí uma ou outra entrada, né, e tal, normal. Não estou dizendo que o Leonardo Jardim é perfeito, que ele só acerta, mas eu acho que o jogo mostrou que a estratégia foi correta, né? E acho que a gente não tem que entrar em neura de, principalmente de veículos de imprensa que não são daqui, que não acompanham, que claramente não sabem como ele trabalha, porque fulano, ciclano ou beltrano estavam no banco. Eu acho que a gente tem que torcer para o Cruzeiro, né? E todos os jogadores têm que agregar, né? Em que pese que a gente ainda por vezes vê aí que o elenco não tá daquela forma ideal, mas vai ter janela, vai ter que ter ajuste, todo mundo sabe disso. Mas hoje é pensar no coletivo. E o coletivo funcionou nessa partida contra o São Paulo de uma forma que não vinha funcionando. Então eu me dou por satisfeita e não vejo polêmica nenhuma em Gabigol, Dudu no banco. Acho que não vai ser a última vez e é isso. É pensar no Cruzeiro, pensar na estratégia e no coletivo, que aí sim, com um coletivo forte, as individualidades vão começar a aparecer. Esse ponto é muito importante ser debatido em um dia depois em que a grande maioria da torcida do Cruzeiro entendeu que o time competiu e, apesar da vitória não ter acontecido, como eu disse, né, deixou um fio de esperança, pelo menos, para que o Cruzeiro, caso mantenha essa competitividade, possa evoluir. Porque nós temos batido nessa tecla antes mesmo do jogo contra o Mirassol, através das coletivas do Leonardo Jardim, justamente isso que ele já falou, e eu até falava, né, Caramujo, eu, Patrick, que até imagino que o cenário ideal não é assim rodar bastante, mas sim nesse primeiro momento ter uma equipe, né, os 11 ideais titulares para ganhar entrosamento. Eu já estava me condicionando a entender que ele traria essa rotatividade, ele trouxe argumentos para isso, para colocar em pé de igualdade fisicamente alguns jogadores, para taticamente, quando mudasse muitas peças, como foi o caso de ontem, a equipe se sentisse minimamente organizada. Ontem aconteceu, apesar das várias mudanças. Só que o fato de não estar acontecendo isso antes, talvez, né, surpreendeu alguns do Gabigol e William no banco de reservas. E é bom falarmos sobre isso, porque isso vai acontecer mais. Eu até usei, né? Aqueles 11 ideais que imaginamos, diante daquilo que o Leonardo Jardim tem falado, nós não veremos, talvez, em 2 partidas seguidas. Pelo contrário, veremos jogadores daquele tido como titulares no banco de reservas muitas das vezes, e ontem foi o caso. Então, para o torcedor do Cruzeiro, mais uma vez, é bom ressaltar isso para entender que os 11 ideais para você, o treinador já falou que vai rodar mais, isso vai acontecer mais, para que a gente não possa adotar e colocar como um argumento aquilo que é trazido pela imprensa, que a Rafa disse muito bem, eles se querem, acompanham aqui, nós acompanhamos, o treinador falou isso bem claro, ele não surpreendeu a nós, pelo menos que estamos aqui no dia a dia, pelo contrário, só provou realmente aquilo que ele já tem dito, e ontem foi na prática, em outras partidas também, contra o Bahia também. Esse ponto é bom a gente enfatizar, caramba, para que nas próximas partidas, porque ontem eu vi quando saiu a escalação, muita gente criticando o Leonardo Jardim, alguns falando já até em demissão. Esse professor Pardal, através do mau resultado de ontem, da forma como ele entrou e deixando Dudu e Gabigol no banco de reservas, provavelmente seria um motivo da sua demissão. Cruzeirense dizendo isso, mas não pode ser surpreendido uma escalação como aquela que foi ontem, que ele já tem falado sobre isso. Fico feliz também, né? Eu tenho pedido aqui o Fagner, o Lucas Silva, e é bom também dizer que eles não são soluções ao ponto do Cruzeiro para o resto da temporada, mas são jogadores que, quando eu estava falando que mereciam minutagens, que poderia ajudar nesse momento. O Lucas Silva, eu já estava cansado de ver o Eduardo e o Christian por ali. O Lucas Silva, que nos bons desempenhos dele como terceiro homem de meio de campo,
Ele fez bem em alguns momentos no ano passado, por que não Lucas Silva e só Cristian Eduardo? Ontem ele se provou. O Fagner também, por que não o Willian, que sim é o titular da posição, ganhar minutagem, sendo que com poucos momentos que ele teve nessa temporada, ele fez boas partidas, na minha opinião. Ontem fez uma boa partida, apesar da falha de marcação no gol do Ferreirinha, isso não anula a boa partida que ele fez. Lucas Vidalba também, isso é bom falar também, porque em algum momento eles vão desempenhar mal. Mas o torcedor que, de certa forma, não gosta dos jogadores e faz parte, é bom lembrar também, respeitar e também reconhecer as boas partidas que esses jogadores fizeram ontem. Porque quando eles atuarem mal, você também vai ter total capacidade de criticá-lo, mas sem esquecer também que em algum momento eles desempenharam bem, né? E um ponto positivo da troca do Leonardo Jardim, a primeira ali aos 20 do segundo tempo, o Cruzeiro perdia por 1-0, ele já tinha chamado o Dudu, né? E eu critiquei o Leonardo Jardim nas últimas duas oportunidades nas trocas, porque além dele demorar bastante, quando ele mudou, na minha opinião, não foram as melhores escolhas. O Cruzeiro perdendo por 1-0, ele já iria colocar o Dudu para retirar o Christian, o Cruzeiro empatou e ele manteve a mudança. Uma mudança que, teoricamente, colocaria o Cruzeiro mais no campo ofensivo do time adversário, e mesmo depois do empate ele manteve isso, acabou não se provando na prática, né? Mas gostei dele ter mantido a sua convicção mesmo depois do Cruzeiro ter empatado o jogo. O ponto negativo, daquele que eu já defendi aqui também, porém, a cada vez que entra, mostra que está muito abaixo da expectativa, inclusive, que criamos nele, é o Wallace, né? O Wallace, mais uma vez, quando entrou em 5 minutos, eu fiz questão de anotar, ele entra aos 32 do segundo tempo, em 5 minutos, com a posse de bola do Cruzeiro no pé dele, ele perde e gerou 2 contra-ataques para o São Paulo, que o Romero teve que fazer a falta para parar o contra-ataque e tomar amarelo, e o Fagner também, numa posse de bola do Wallace, perdeu, o Fagner teve que fazer a falta e receber cartão amarelo, em 2 lances que não são os primeiros lances do Wallace, em que ele está com a posse de bola e erra, contra o Mirassol, lembra que em 6 minutos ele perdeu a bola e teve que fazer a falta lá na meia-lua e poderia ter recebido cartão amarelo e não recebeu. E naquele mesmo jogo, na ponta esquerda, ele teve também que, com a posse de bola, perder, fazer uma falta e receber o amarelo ali, gerando um contra-ataque para o Mirassol também. É um cara que está muito abaixo, né? Eu não consigo ainda descartar completamente o Wallace. O Romero, que ontem fez uma partida ok, ainda sem estar nos seus melhores momentos, está ali à frente do Wallace, muito por causa que o Wallace, a cada vez que entra, mostra que realmente não consegue desempenhar o mínimo, né? No mínimo, competir, ele não tem conseguido. Tanto que quando ele entrou, ele acabou prejudicando o Cruzeiro ali, amarelando 2 jogadores, mas enfim, é isso. E basta o time do Cruzeiro competir mais. Talvez as vitórias não acontecerão, mas pelo menos as derrotas, elas mais dificilmente acontecerão. E o torcedor ter essa análise de saber que o treinador já tem falado que vai rodar bastante essa equipe. E vai continuar sendo assim para vocês não serem surpreendidos.